Deus me colocou num lugar que eu jamais imaginei estar. Eu estava aqui analisando a minha história e jamais imaginei estar aqui nas redes sociais falando sobre sexualidade, sobre casamento, sobre intimidade. Porque quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introvertida e eu sempre tive dificuldade de me comunicar, né? Então, assim, olhando para mim, para minha história, Deus me colocou num lugar que eu jamais imaginei estar. Porque não é fácil estar nas redes sociais e falar sobre sexualidade, né? Porque a gente enfrenta muitos julgamentos, muito preconceito, mas olhando para minha história e analisando tudo que eu passei, hoje eu entendo que Deus estava me lapidando para que hoje eu pudesse estar aqui falando sobre sexualidade, sobre relacionamento, sobre intimidade, para ajudar outros casais que também passam pelo mesmo problema que eu já passei lá atrás, que eu já fui curada e hoje estou preparada para ajudar essas pessoas. Mas quando eu entrei nessa área de sexualidade, eu não imaginava que eu ia dar conta, né, de estar nas redes sociais falando sobre isso. A minha história com sexualidade começou lá na minha infância. Então eu cresci com muita curiosidade sobre o sexo, sobre prazer. Então quando eu casei, eu passei por muita dificuldade no meu relacionamento. E por muitos anos eu sofri calada. Por muitos anos eu não tive coragem de me abrir com pessoas por conta do julgamento das pessoas mesmo. Porque por eu ter conhecido a sexualidade lá na minha infância, eu sempre gostei de sexo. E por muitos anos eu sofri calada, eu sempre estudei, sempre pesquisei, sempre queria saber mais sobre isso. E quando eu ouvia minhas amigas falando mal do sexo, falando que era ruim, que elas não gostavam, que elas não aguentavam os maridos procurando elas, que elas estavam sem desejo, com baixo libido, e eu me calava, porque eu sempre gostei, então eu achava que eu era anormal, que eu tinha algum problema, que eu gostava e era coisa de homem. Eu achava que gostar muito de sexo era coisa de homem. Então eu me calava, ficava quieta, não me abria com quase ninguém. E aí eu sofria calada, né? Porque eu não sabia o porquê que eu tinha sempre essa curiosidade, eu não sabia o porquê que eu tinha essa vontade sobre sexo, né? E eu achava que eu tinha algum problema. Só que os anos foram se passando, os problemas foram aumentando e eu continuei calada, guardando para mim problemas internos ali do relacionamento, até chegar a um ponto onde eu adoeci. Eu adoeci psicologicamente, emocionalmente, porque eu já não sabia mais lidar com o meu sentimento, eu já não sabia mais quem eu era, porque eu fui me anulando, eu fui me silenciando. E depois que eu adoeci, depois que eu passei por várias questões de saúde, passei por terapia, e eu comecei a ter essa curiosidade em estudar sobre a mente, sobre comunicação, sobre inteligência emocional. E aí eu descobri a sexologia, eu descobri a terapia tântrica. Levei isso para minha vida e automaticamente levei para o meu relacionamento, coloquei em prática. E quando eu comecei a ver melhora no meu relacionamento, por conta da questão da massagem tântrica, da terapia, da conexão, né, minha com meu parceiro, aí eu decidi, falei, não, agora eu vou estudar ainda mais, porque eu quero levar isso para outras pessoas. E aí eu comecei, quando realmente o meu casamento melhorou através do conhecimento, das técnicas que a gente aplica, né, no relacionamento, eu falei, por que não
ajudar outras pessoas que também passam pelo mesmo problema ou por algum problema parecido com o meu casamento. E aí eu fui estudar mais, fiz terapia tântrica, fiz curso de sexualidade cristã, fiz curso de sexualidade integrativa, terapia de casal, porque eu queria poder estar pronta, preparada para ajudar outras pessoas. Então eu trabalhava com massagens e através das sessões de massagens eu começava a conversar com as minhas pacientes, com os meus pacientes, falava sobre relacionamento, sobre sexualidade. Então um pouco que eu entendia, eu já ajudava essas pessoas. E aí foi onde eu tive uma vontade maior de estudar a sexologia para realmente poder ajudar essas pessoas. Hoje eu vejo que como é lindo, né, o agir de Deus na nossa vida. Eu sempre pedi para Deus que eu queria ser conhecida através do meu trabalho, eu queria, as minhas orações era que eu pudesse ajudar outras pessoas, só que eu não sabia como é que eu ia ajudar. Eu nunca falei, Deus, eu quero ajudar as pessoas daquela forma. Não, eu pedi, Senhor, me use para que eu possa ajudar outras pessoas, que eu possa ser ferramentas do Senhor para ajudar outras pessoas, independente da área que o Senhor me colocar. E Ele me colocou numa área onde eu sempre sofri. Ele me colocou num lugar onde realmente eu nunca imaginei que eu ia estar. E eu lembro que um dia desses, estudando, eu ouvi uma palestra onde falava assim: você que anda perguntando para Deus qual que é o seu propósito na Terra, o seu propósito está onde você mais sofreu, onde está a sua dor. A sua dor vai ser o seu propósito na Terra. Então foi aí, a partir dessa virada de chave, que eu comecei a olhar para mim, né, para minha dor. E será que é aqui que Deus quer me colocar? Será que é isso que Deus quer fazer comigo? Né? Então, assim, eu comecei a olhar para minha dor, para minha ferida. Depois que eu comecei a abrir, a estar aqui nas redes sociais falando sobre sexualidade, eu sinto uma paz, um vazio que eu tinha, não tenho mais. Porque realmente é isso que eu quero. Eu quero ajudar pessoas que precisam, que estão passando por um problema no relacionamento, que estão ali sofrendo, calada, achando que já fez de tudo para o relacionamento melhorar e não sabe como agir, não sabe o que fazer. Então, assim, hoje eu estou pronta para poder ajudar pessoas que realmente precisam de ajuda, que realmente acham que não tem mais força para lutar pelo relacionamento, porque eu já passei por isso e eu sei que é possível, né, restaurar um casamento onde você acha que não tem mais jeito. Então, eu quero deixar esse relato registrado aqui, porque é isso que Deus quer de mim. Ele me colocou aqui para poder ajudar vocês que precisam de ajuda no relacionamento, seja por falta de comunicação, seja por falta de intimidade, por falta de desejo, por falta de conexão emocional, por questões que às vezes você faz por obrigação, por questões que às vezes você faz com medo de perder, com medo de ser traída, ou você gosta muito de sexo e não é tão correspondida como você gostaria, ou às vezes até é correspondida, mas você não consegue chegar no seu prazer máximo por conta de questões, bloqueios mesmo, tabus, crenças que te bloqueiam. Então, assim, eu estou aqui para ajudar você que precisa de ajuda. Então, saiba que aqui você vai ter uma amiga, que você pode contar comigo para o que você precisar. Fala comigo, me chame. Se quiser conversar, se quiser marcar uma consultoria, eu estou aqui para ajudar. Se você gostou da minha história, me segue. Manda essa mensagem para alguma amiga que precisa disso.